A cidade de Lyon, em França, decidiu reduzir a iluminação dos monumentos. O município, liderado pelos Verdes, quer ser um exemplo em matéria de sobriedade energética. A França, tal como toda a Europa, prepara-se para um possível corte total do fornecimento de gás russo. Segundo as autoridades, se nada for feito, a fatura de eletricidade da Câmara Municipal de Lyon pode subir 30% até 2023. A cidade já está a apagar todas as luzes em Lyon durante 4 dias por semana, nomeadamente em pontes, igrejas e museus. Estamos a falar da iluminação que não é necessária para o tráfego de peões e veículos. As pessoas compreendem que, num contexto de crise, não podemos continuar esse tipo de iluminação. Temos de nos concentrar nos serviços públicos essenciais. Além da iluminação pública, a Câmara Municipal de Lyon quer favorecer mudanças no setor privado. Muitas lojas mantêm as luzes das montras acesas toda a noite. Em Paris, por exemplo, ativistas ambientais têm realizado operações intituladas Switch Off para chamar a atenção sobre o desperdício de energia. O governo francês pediu recentemente às empresas que reduzissem o consumo de energia em 10%. A iluminação e o aquecimento são duas áreas em que é possível agir. Em Lyon, alguns comerciantes decidiram tomar medidas voluntárias para promover uma iluminação responsável e sustentável. Alteramos a iluminação e instalamos iluminação LED que utiliza menos energia. E, acima de tudo, ajustamos o tempo de utilização da iluminação, do nosso sinal luminoso e das divisões onde não precisamos de luz o tempo todo. Instalamos um sensor para que as luzes fiquem desligadas quando não são precisas. Parece-nos óbvio que não é preciso iluminar as montras quando não há ninguém. A iluminação pública é suficiente à noite para iluminar as montras. O governo francês está a preparar um plano global para economizar energia em vários setores. Vamos falar sobre a sobriedade energética com Bruno Lafitte. Bom dia, é engenheiro na ADEMA, Agência Francesa para a Transição Ecológica e especialista em questões de iluminação. Várias cidades no mundo e na Europa decidiram recentemente reduzir a iluminação dos monumentos. Na sua opinião, esta medida tem um impacto real em termos de poupança de energia ou é, sobretudo, um gesto simbólico? Tem certamente um impacto porque permite poupanças imediatas e diretas. Por outro lado, o impacto será menor do que o impacto da renovação de edifícios mal isolados. Mas cada ação conta. É isso que é importante. Reduzir a iluminação de edifícios públicos é algo que todos podem ver. É um gesto coletivo porque todos os habitantes podem vê-lo. É um gesto bastante fácil, não coloca quaisquer problemas. Permite a poupança direta de energia. Como podemos agir para favorecer a sobriedade energética em termos práticos? Falou da importância de apagar as luzes. Isso pode ser aplicado noutras situações? Há dois aspectos. Em primeiro lugar, é preciso evitar o desperdício de energia. Em relação à iluminação, toda a gente conhece a recomendação de desligar a luz quando se sai de uma divisão da casa. Normalmente, não devemos deixar uma luz acesa quando ninguém está nessa parte de casa. Isso é um desperdício de energia. Para além de evitar o desperdício de energia, também podemos agir ao nível da utilização da energia. É um elemento incluído na noção de sobriedade. Pensar na forma como utilizo a eletricidade. Será que podemos reduzir o nosso consumo de eletricidade e reduzir o nosso nível de conforto? Por exemplo, por que não reduzir a temperatura do quarto no inverno e vestir uma camisola em vez de uma camisa ou t-shirt? É um pequeno esforço que não reduz o conforto da pessoa. Significa simplesmente pensar na utilização de energia. Obrigado por estes esclarecimentos sobre sobriedade energética.